Olha, eu posso ser acusado de excesso de otimismo. Realmente eu acho que eu tenho um pouco esse olhar mais otimista sobre a economia, especialmente. Mas, de fato, eu acredito que para os próximos anos a economia brasileira tem alguns vetores de crescimento, algumas alavancas de crescimento que podem fazer o país se desenvolver no sentido de crescer em torno de 2, 3% ao ano em média, até o fim da década. Que vetores são esses? Não, vamos começar, por exemplo, o agronegócio, né, que o Brasil tem dado um show aí. A gente está crescendo não só naquelas áreas tradicionais, né, soja, milho, algodão, açúcar, café, mas em várias outras, né? Por exemplo, toda essa cadeia de laticínio, eu tenho ficado surpreendido com os resultados, né? O Brasil sempre foi deficitário nessa área, a gente já importou até leite, Uruguai, Argentina, Paraguai, e agora a gente começa a mudar esse panorama, né? O fenômeno também impressionante para mim é o trigo, né? A safra desse ano, 2022, só no Rio Grande do Sul pode chegar a 5 milhões de toneladas. O Brasil passou anos tentando produzir trigo, agora a gente tem produção de trigo no Cerrado, né, na Chapada Diamantina, até no Ceará tem produção de trigo. Você tropicalizou essa cultura, demorou a tropicalizar, mas ela tem dado resultado, né? Produção de vinhos. Os vinhos eram só apenas no Rio Grande do Sul, um pouquinho em Santa Catarina, ali no Paraná, aquele vinho mais rústico ali de Jundiaí, interior de São Paulo. Agora não, o vinho ele começa a aparecer em diversos estados que não tem nenhuma tradição vinícola. Azeite, né? O Brasil produzir azeite, gente, ainda uma quantidade pequena, é um azeite meio gourmet, caro, né? Quase na faixa de 60 a 80 reais, 500 mililitros, né? Ou 250 ml. Mas mesmo assim começou a ter uma produção de azeite, enfim. Frutas, né? Estamos comendo esse ano pêssego como nunca comemos, na produção nacional de pêssego, de maçãs nacionais. Eu vi, a gente exporta noz pecan, né, pelo Rio Grande do Sul e por aí vai. Então o agronegócio tem um caminho ainda pela frente muito grande. À medida que a gente melhora a infraestrutura, a gente vai tendo mais competitividade, vai conquistando mais mercado lá fora, né? E sem desmatar, a gente não precisa entrar na Amazônia ali, nessa região. A gente pode aproveitar hoje pastos que são uma pecuária extensiva que não é mais necessária. Então eu vejo o agronegócio ainda se expandindo muito. E puxando, por exemplo, áreas correlatas como fertilizantes, né? O Brasil meio que se negligenciou com essa área de fertilizante, com essa situação na Ucrânia, na Rússia, na Bielorrússia, a gente passou a dizer, não, a gente tem que produzir um pouco aqui também. E está começando a atrair investimentos nisso, projetos que estavam ali no meio do caminho, parados, eles tendem a sair do papel. E aí, entrando na área de energia, por exemplo, a gente vai ter nos próximos anos, com a inauguração da Rota 3, que traz o gás da Bacia de Santos, né, vai acrescentar de cara 28 milhões de metros cúbicos diários de gás natural, dando oportunidade para a indústria de fertilizantes, fazer amônia, né? E no setor de energia a gente vai continuar crescendo na área tradicional, né, área de petróleo e gás, e também na área de energia renovável, né? Estamos agora com possibilidade grande do setor eólico, né, energia dos ventos, sendo produzidos no mar, aproveitando até a experiência da produção de petróleo em alto mar, né? Vamos fazer assim parques eólicos em regiões que tem muito vento, no litoral do estado do Rio, por exemplo, né? Muito próximo ao centro de consumo.
E esse gás, essa energia eólica, ela também pode servir para a produção de hidrogênio verde, né? Hidrogênio que, com a energia elétrica que é gerada nos ventos ali, nessas usinas eólicas, a gente vai poder fazer hidrogênio verde, que parece que é o combustível do futuro. Enquanto isso, petróleo e gás também, nos próximos 20 anos, aí vão gerar muito dinheiro, muita contribuição, muito emprego, pode impulsionar de novo a indústria de construção naval no Brasil, pelo menos na parte de reparo, de pequenas embarcações de apoio, de aquelas embarcações que não só transportam equipamentos e material para as plataformas, mas que também ajudam no processo de exploração, no processo de produção. E em terra, a gente também tem a possibilidade, agora com gás natural, com a oferta de gás natural, uma oferta, de baratear um pouco o custo da energia, né? Então eu vejo. Aí tem a infraestrutura. Eu acho que uma das coisas boas do governo Bolsonaro, né, principalmente do Tarcísio, que foi ministro, foi acabar com o imbróglio que existia nessa parte de ferrovias. Ainda não tem um marco legal perfeito, mas a gente já tem 2 ferrovias em construção no Brasil, novas ferrovias. Aquela no Centro-Oeste, que é a FICO, né, que a Vale do Rio Doce, por obrigação contratual, vai ter que fazer, e a Rumo estendendo a sua linha em direção a Cuiabá e futuramente até Lucas do Rio Verde, né, no futuro mais além. Mas isso não é papo, né, isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos, se a gente não atrapalhar isso. Tem as concessões rodoviárias, tem as concessões de aeroportos, portuárias, enfim, várias concessões estão sendo renovadas aí, ou novas concessões que devem impulsionar. Eu fiz uma entrevista grande também sobre saneamento básico. Eu acho que esse é um setor que vai puxar muito a economia brasileira, nas regiões metropolitanas especialmente, nos próximos anos. É investimento ali com efeito imediato no setor de serviços, no setor da engenharia, contratação de mão de obra, enfim. Fora que a gente também pode crescer na educação, na saúde. Então, acho que são vetores muito bons. O câmbio está no lugar certo, acho que dá para baixar um pouco a taxa de juros no decorrer do ano que vem, se a gente não fizer besteira na área fiscal, se tiver responsabilidade fiscal. Baixando a taxa de juros, a gente pode impulsionar investimento em consumo ao mesmo tempo. Inflação acho que vai ficar bem controlada, em torno de 5%, né? Um pouco ali no teto da meta, mas sob bom controle, enfim. Dá para impulsionar o comércio exterior, dá para a gente atrair turismo, né? Turistas estrangeiros para cá. Então eu vejo o Brasil numa situação, não essa situação tão pessimista, agora vai começar ano que vem, vamos crescer só 0,5%, porque tem uma recessão lá fora, porque o mundo está ainda ajustando as taxas de juros para cima, tem essa coisa na Ucrânia. Não vejo essa situação. Claro que é um problema, não vamos bancar o avestruz, mas eu não vejo como isso pode impedir esses vetores que eu acabei de citar aqui. Então eu sou otimista em relação ao Brasil. Tomara que a gente consiga superar essa situação política aí de embate. Claro que é difícil, ninguém vai sair abraçado, mas pensar um pouco no país e pensar no que a gente pode fazer para superar os nossos problemas.